Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que possamos nos manter assim serenos e equilibrados, não somente nesse momento, mas também lá fora, na nossa vida diária. Que possamos nos espelharmos em Jesus, pois ele conseguia essa serenidade, essa tranquilidade. Como nós acreditamos e compreendemos que ele é o nosso maior exemplo, portanto, é possível, se não nesse momento ainda nos mantermos sempre equilibrados, mas que possamos a cada dia melhorar nesse sentido. Um equilíbrio mais equilibrado hoje, um pouquinho mais amanhã, e assim sucessivamente. Meu nome é Sandro, como vocês já comentaram, acredito que alguns de vocês eu já conheço, e vocês também me conhecem. Uma gratidão imensa de poder estar aqui, agradecido muito a Deus a oportunidade de estarmos juntos para que a gente possa refletir sobre alguns ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que a gente possa aproveitar. Bom, o tema proposto para hoje, que a gente possa pensar, olhar para dentro de si e que a gente possa vivenciar, que possa fazer sentido para as nossas vidas. O tema é o necessário e o supérfluo. O que Jesus tem de mais gratificante, de mais bonito, de mais excepcional, é que ele, através dos seus exemplos, ele nos mostrou que, assim como ele, nós também conseguimos nos tornarmos melhores do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Jesus nos trouxe alguns ensinamentos que olhávamos de uma forma diferente antes dele, e ele trouxe um olhar novo. E Jesus fala do dia a dia. Jesus nos ensina sobre o cotidiano. Jesus ele nos fala não sobre teoria, não sobre poesia, ou não somente, né? Ele nos fala sobre o que acontece no nosso dia a dia. E o tema, o necessário, o supérfluo, ele está constantemente no nosso dia a dia. E muitas vezes nós não percebemos isso. Nós, cada vez mais, devido à modernização, às tecnologias, às facilidades, e tem um lado bom, claro, né? O mundo precisa evoluir, com certeza, mas nós vamos esquecendo de algumas outras questões importantes. E eu gosto de falar sobre algum tema, e eu gosto de trazer o conhecimento sobre as principais palavras do tema. Então, esse tema de hoje tem duas palavras, o necessário e o supérfluo. Então, vamos entender o que é necessário. Eu anotei aqui, ó, o necessário são todas as coisas úteis que o homem precisa para viver. Então, olha só, nós já entendemos que o necessário são todas as coisas úteis que o homem precisa para viver, para sobreviver. Exemplo: água, alimentação, roupa. Tem outras coisas que são básicas, né? Necessidades básicas, mas só como exemplo para a gente entender o conceito, o entendimento da palavra necessário. E o que significa a palavra supérfluo? É tudo aquilo que é desnecessário, ou que compramos, ou que adquirimos em excesso. Então, olha só. O necessário são todas as coisas úteis que o homem precisa para sobreviver. E o supérfluo é o desnecessário, ou o que compramos ou o que adquirimos em excesso. Então, o necessário é o que a gente precisa para sobreviver.
Aquilo que nós não precisamos para sobreviver, do ponto de vista do conceito moral e espiritual, aquilo que eu não preciso para sobreviver é supérfluo. Mas claro que vamos também nos situarmos, né? E não há nada de errado, não há problema nenhum em termos algumas coisas que além do nosso necessário. Se você pode, se nós podemos, se nós conduzimos a nossa vida, que possamos adquirir tudo aquilo que é além do necessário, desde que eu tenha dignidade, desde que eu tenha o meu esforço, o meu trabalho, seguindo as leis, né, de Deus, seguindo os ensinamentos de Jesus, não há nada de errado nisso. O que acontece é que, na maioria das vezes, nós trocamos. Nós vivemos em função do supérfluo, daquilo que está além do necessário. Olha o significado, né? Aquilo que o homem precisa para sobreviver. Então, aquilo que eu adquiro, que eu compro, que eu gananciosamente, de forma desequilibrada, desenfreada, além disso, entendemos que é supérfluo. Eu trouxe uma passagem da época de Jesus, né? Um relato que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 38, que fala de Marta, Maria, de Marta e Maria. Marta e Maria, irmã de Lázaro, não a Maria, mãe de Jesus. Nós sabemos que eles moravam em Betânia, que era uma cidade próxima a Jerusalém, e que Jesus, de vez em quando, se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele sempre era muito bem acolhido, então, de vez em quando, Jesus ele se hospedava na residência de Lázaro, de Marta e de Maria. Certa vez, Jesus chegou até a casa deles e Marta já foi logo arrumar as coisas, né? Aprontar a mesa, arrumar para que ele pudesse sentar, e arrumando a casa. E Maria, a sua irmã, prestando atenção no Mestre Jesus. E ela, assim, incomodada, né? Acelerada, parece até que isso é diferente, que não existe isso hoje, atualmente, né? Você vê que naquela época Marta era assim, muito trabalhadeira ou trabalhadora, muito focada, concentrada nas tarefas de casa. E Maria, naquele momento, sentou-se e ficou prestando atenção em Jesus. E Marta, incomodada, ainda indaga Jesus. Mestre, olha como Maria está tranquila, né? Diga para ela me ajudar. E aí Jesus disse, né? Jesus disse para Marta, 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 você está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas poucas coisas são necessárias. Ou apenas uma. Então, olha o que Jesus disse para Marta. Marta, Marta, você está muito ansiosa, preocupada com muitas coisas, assim como nós ficamos também. Assim como nós vivemos nas nossas vidas. Muita preocupação, muitas tarefas, muitas atividades. Mas poucas coisas são necessárias. Então, Jesus, nesse momento, nos ensinou e mostrou para Marta, para todos lá, que às vezes nós nos concentramos com tarefas que são desnecessárias, com atividades que naquele momento não são fundamentais, atividades e tarefas que são secundárias. E aí ele complementa.
que Maria, por sua vez, escolheu a melhor parte, e essa não será tirada dela. Olha que ensinamento que Jesus nos mostra. Quantas vezes nós nos concentramos nas nossas atividades sem perceber que aquela atividade, naquele momento, não era fundamental. Jesus mostrou para Marta que, naquele momento, ela precisava ouvir. Era mais importante ela ouvir. O fundamental era ouvir, prestar atenção, aprender. E quantas vezes nós deixamos de ouvir o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso filho, a nossa filha, o nosso amigo, o nosso colega de trabalho, e a gente fica batendo nessa tecla, na mesma tecla de atividade, de correria, de limpar a casa. Não estou dizendo, olha só, claro que temos que ter um bom senso e entender, né, os extremos das coisas. Claro que há momentos que as tarefas diárias, né, o nosso trabalho, nós temos um momento para fazer isso. Mas o que é necessário? Qual é o momento que é o necessário para se fazer as nossas atividades? Então, há dois aspectos no necessário e no supérfluo que Jesus nos ensinou. O primeiro ponto é o necessário, o fundamental e o secundário sobre o ponto de vista comportamental das nossas atitudes, da nossa postura, da nossa conduta diária. Será que como eu estou agindo, como eu estou vivendo, valorizando o que é secundário e deixando o que é necessário? Será que o que é necessário realmente naquele momento, ou estão nos momentos certos da minha vida, do meu dia a dia? E também outro ponto, outra questão, é o necessário e o supérfluo materialmente falando. Então, uma questão é a nossa conduta, o nosso agir, o nosso ser, o nosso comportamento. Às vezes eu me concentro mais no que é secundário e deixo de lado o que é necessário, o que é fundamental. E falando materialmente, às vezes eu trabalho para eu adquirir, para eu comprar, e aí eu compro 2, 3, 4, 5 coisas diferentes, e pensando na época, ou pensando como Jesus, claro, não dá para comparar, porque aquela época era tudo muito simples, né? Nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje, e graças a Deus o mundo evoluiu, e nós podemos aproveitar, não há nada de mais nisso. Mas será que eu estou invertendo? Queridos e queridas, nós sofremos pelo supérfluo. Nós sofremos, nós adoecemos por aquilo que nós não precisamos. O necessário nós temos. E nós sofremos por aquilo que nós temos de sobra. Os bens materiais. Eu desejo comprar 10 sapatos, 30 camisas. E se eu não consigo comprar, eu sofro por isso. Eu brigo, eu fico doente, eu fico triste, eu fico depressivo. Será que você precisa de 30 camisas? Será que você precisa de 5, 4 automóveis? Será que você precisa de 4, 5 casas? O necessário seria 1, 2, 3. Então, que possamos refletir sobre esses dois aspectos, do que é necessário e o que é supérfluo, do que é fundamental e do que é necessário nas nossas vidas. Assim como Marta priorizou
e valorizou o que era secundário naquele momento que Jesus estava na casa deles, quantas vezes nós também priorizamos o que é secundário? Às vezes o nosso filho nos chama e a gente insiste em tarefas, em atividades. Será que não dá para parar 5 minutinhos? Às vezes também nós há uma loucura, uma ânsia em comprar, em adquirir, em ter. O ter, na maioria das vezes, é secundário. Não é que a gente não pode ter, mas a gente precisa refletir e fazer esse equilíbrio, que a gente possa fazer como Jesus e cada vez mais buscar o nosso conhecimento, a nossa reforma íntima, para que a gente consiga perceber isso dentro de nós, entre o que é necessário e o que é supérfluo nas nossas vidas. Que possamos novamente agradecer e que a paz do Mestre Jesus possa continuar com todos nós.